Olá! Nessa aula, eu vou explicar exatamente como funciona o nosso trabalho terapêutico no dia da sua consagração e por que conduzir uma cerimônia é muito mais profundo do que apenas eu chegar e te entregar um copo da medicina. Você vai compreender o que é a memória estagnada, como o trauma afeta o seu cérebro e quais ferramentas nós utilizamos aqui no Espaço Filha da Cura, como o fogo e os mantras, para realizar um verdadeiro processo de cura neurológica e guiar o seu processo com total segurança. Para entender a importância dessa condução, eu quero que você seja capaz de me responder agora. Você já sentiu o seu corpo reagir com pânico ou ansiedade a um perigo que já passou há anos, como se fosse atual? O que acontece é que quando um trauma no cérebro, ele guarda isso não apenas como uma lembrança ruim, ele congela aquela dor no seu sistema nervoso. Para a sua biologia, o incêndio nunca acabou. Aquilo que aconteceu no passado continua disparando gatilhos. Durante uma situação muito ameaçadora, a amígdala, o alarme de sobrevivência do cérebro, ele dispara um alarme, como uma sirene de proteção. O problema é que esse alarme desliga uma área do cérebro chamada hipocampo, que é a peça responsável por avisar a mente a seguinte coisa: ei, isso aí ficou no passado. O resultado é que o seu corpo, como não consegue identificar que isso ficou no passado, ele entra em estado de alerta permanente. A memória fica fragmentada e solta, e continua atuando como se fosse uma realidade atual. Isso cria as memórias estagnadas, que travam a sua vida de duas formas principais. A primeira é a memória somática, que é a memória que fica no corpo. É quando você tem uma crise de ansiedade do nada, sente um aperto no peito, ou a respiração trava só porque ouviu um tom de voz específico ou sentiu um cheiro parecido com o do dia do trauma. Às vezes, assim, até o cheiro de um perfume de um cara que passou e te gerou trauma, que ele ativa de novo o gatilho com outra pessoa, porque alguém passa do lado, é um exemplo. O seu corpo está revivendo a dor, não apenas lembrando. E a gente tem também a memória reativa, que é a memória comportamental, que é quando você destrói um relacionamento incrível, por exemplo, o ciúme extremo, ou foge de oportunidades profissionais, porque uma parte do seu cérebro acha que você será abandonado ou humilhado, como foi lá na infância. Como nós desativamos essa rede do trauma na prática? Aqui no Espaço Vila da Cura, o fogo de uma cerimônia não é uma decoração romântica. Ele é um estímulo neurológico direto. Quando você consagra a medicina e senta em frente ao fogo, a luz oscilante e o calor entram pelo seu nervo óptico e vão direto para o tálamo, o centro de processamento do cérebro. O tálamo, ele fica tão ocupado processando aquele elemento vivo do fogo, que ele rouba a energia da rede de modo padrão, que é onde exatamente essa rede, onde fica o trauma e a ruminação mental. O passado, então, ele perde a eletricidade, porque existe uma concentração daquela rede no fogo e no mantra. Mais do que isso, o fogo entrega ao cérebro uma cena de conclusão. Quando você visualiza a matéria física que representa o seu carro e a sua dor virando cinzas, o cérebro entende que o ciclo se fechou. O incêndio interno finalmente se apaga. A nossa segunda ferramenta de ancoragem é a vibração sonora. Mantras, eles não são apenas cantigas espirituais, eles são frequências acústicas e matemáticas baseadas na medicina ayurvédica. Quando nós repetimos essas frequências de forma contínua, nós criamos uma estimulação direta no seu nervo vago. E isso ativa o sistema parasimpático, gerando a chamada ressonância tálamo-cortical. O seu cérebro inteiro entra em um compasso, operando em ondas alfa e teta, o estado exato de calma profunda e de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade de remodelar, onde a ansiedade derrete e a rede de traumas desliga. E por que essas ferramentas são tão indispensáveis junto com a ayahuasca? Porque a medicina abre a janela neurológica e te mostra onde está a sua ferida. Ela amolece a sua mente. Mas se você apenas abrir a sua mente,
sem direcionar a sua biologia com ancoragens reais, como o fogo para a visão e a frequência do mantra para acalmar a sua amígdala, o trauma pode simplesmente mudar de lugar em vez de ser curado. É por isso que as consagrações da Vila da Cura possuem um método, possuem início, meio e fim. Nós unimos a força da floresta, a precisão matemática e biológica da ayahuasca para conduzir a sua travessia. É por isso que na nossa próxima aula eu vou te guiar por uma ferramenta preparatória fundamental que aplicamos aqui, que é a carta de ancoragem. Nós vamos dar um passo para fazer um contato direto com a origem das suas defesas infantis. Você vai entender o que precisou esconder lá na infância para sobreviver, porque o seu cérebro criou essas máscaras e como resgatar a sua versão verdadeira antes de entrar na força da medicina. Te vejo na próxima aula.